Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje, depois de uma mensagem sobre um rei que fala com o rei, de Salmo 5, eu vou dar a resposta à pergunta 641 e a nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Nos meses recentes, eu tenho focado a atenção nos Salmos e, por isso, estou dedicando várias dessas reflexões do podcast às mensagens dos hinos inspirados no livro de Salmos. Como em todos os textos bíblicos, o Espírito Santo usou o estilo, a personalidade, até a experiência dos autores humanos como instrumentos para transmitir suas mensagens. Os Salmos são palavras de Deus e, ao mesmo tempo, palavras de homens, quase todos dirigidos ao Senhor em tons de adoração. Antes de continuar, vamos ler Salmo 5. Se você tiver a sua Bíblia, pode até acompanhar a leitura. Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua bondade. Olhando agora para esse Salmo, Salmo 5. Nos primeiros 2 versos, Davi usa as palavras Senhor, ou Yahweh, Jeová, Rei e Deus. Apesar de ser o rei de Israel, ele se posiciona como sujeito que implora ao Criador, pedindo seu favor. Ele descreve seus apelos como gemidos e diz que ele clama, implora e espera a resposta divina. Davi não se achou especial diante de Deus por causa da sua posição. Mesmo sendo ungido por determinação divina, ele não se achou superior aos outros e não se aproximou ao Senhor com pretensão. Pelo contrário, ele afirma no verso 5, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Enquanto os humildes se prostram diante do Senhor, gratos por sua misericórdia, como diz verso 7, os arrogantes se entregam à sua própria vontade. Praticam a iniquidade, proferem mentira e se mostram sanguinários e fraudulentos. Versos 5 e 6. São pessoas falsas e rebeldes que vivem na prática de crimes. Versos 9 e 10. Davi não se exaltou por ser rei. Ele falou como um rei humano e insignificante para o Rei dos Reis. Em todos os seus salmos, Davi mostrou reverência e humildade diante do Senhor. As qualidades do rei Davi são ausentes na maioria dos governantes nos dias de hoje. Nos tempos antigos, era comum para faraós, césares e outros poderosos aceitarem o louvor dos outros e promoverem mitos da sua própria divindade.
não deram o devido respeito ao verdadeiro Deus. E atualmente, não é tão comum ouvir algum líder declarando ser divino, mas muitos agem com uma pretensão que revela ilusões de soberania. Fazem leis e tentam mudar conceitos de certo e errado conforme suas próprias filosofias ou os ventos da opinião pública. Muitos evitam qualquer referência a Deus, promovendo o mito da capacidade humana de responder a todos os desafios e resolver todos os problemas. O rei Davi se prostrava diante do verdadeiro rei. Todos nós, começando com os mais poderosos, precisamos imitar o exemplo de Davi. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 641. O registro de Esdras menciona quais dois profetas que profetizaram aos judeus em Jerusalém depois do cativeiro? Alternativas: A. Isaías e Jeremias. B. Jonas e Sofonias. C. Ageu e Zacarias. Ou D. Obadias e Joel. A resposta certa, alternativa C. Ageu e Zacarias. Conforme diz Esdras, capítulo 5, versículo 1, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Esses dois profetas eram contemporâneos do governador Zorobabel e outros que voltaram do cativeiro na Babilônia. Agora, nova pergunta. Pergunta 642. Qual livro do Novo Testamento fala de pessoas cerradas ao meio por causa da sua fé no Senhor? Alternativas: A. Lucas. B. Atos. C. Hebreus. Ou D. Apocalipse. A resposta vem no final do episódio 643. Se Davi, escolhido por Deus para ser rei sobre seu povo, teve humildade de se prostrar diante do Senhor, como nós devemos mostrar a mesma atitude de humildade diante do nosso Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.